não adianta você viver todos os dias naquela cidade que você foi fazer faculdade, acordando pensando, eu queria estar acordando na casa dos meus pais, eu queria estar acordando na cidade que eu nasci. Então, eu acho que é muito de você pensar, essa é a minha vida agora, e essa é uma E eu acho que fase. pra você poder entrar nesse ciclo também, assim, de... Ah, não, quero logo que essa fase passe e eu quero logo voltar pra minha cidade. Eu acho que muitas vezes a gente acaba vendo isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, com esse pensamento. E aí, pessoal, tô começando o primeiro episódio do Na Rota do Hospital. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a mudança para fazer faculdade de medicina fora das nossas cidades, como é que foi esse período de adaptação, as expectativas mesmo para começar as aulas, a saudade de casa e tudo isso pelas nossas experiências. Bom, como a gente já falou, o que a gente vai falar hoje, a gente é de Fortaleza e eu acho que tanto pra mim quanto pra ele a gente esperava passar na nossa cidade, né? Então, porque é tudo muito mais cômodo, né? Você tem a família, tem os amigos e é mais fácil realmente, né? Mas acabou que a gente passou pro interior do estado, né? Barbalha é uma cidade que fica a 500 quilômetros de Fortaleza e viveu esse processo, né? E pelo menos pra mim, quando eu descobri, já que eu não esperava que eu ia passar para outra cidade, foi um momento de insegurança, né? Eu vi que eu passei e eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser tudo isso? Porque você tem que ver apartamento, não sabe como é que é. E aí eu fiquei meio inseguro mesmo, pensando, eu sou filho único, então como é que eu ia cuidar de uma casa sem meus pais, que estavam ali sempre comigo, e lidar também com a faculdade de medicina sozinho, entre aspas, né? Então eu fiquei realmente muito pensativo sobre isso, né? Mas uma coisa que eu percebi que foi que quando aconteceu, né? Quando eu fui pra lá e realmente me mudei, foi muito melhor do que eu esperava. Eu acho que o processo conseguiu ser muito bom mesmo, apesar das inseguranças que eu fiquei de lidar com a situação mesmo. Eu acho que as nossas experiências nesse sentido foram bem diferentes assim, de expectativas, por conta que ele teve um longo tempo que ele sabia que ele já tinha passado e ficou realmente só esperando as aulas começarem, né? Então nesse período dá pra você ficar pensando muito mais. Pra mim, pelo menos, foi muito mais repentino, assim. Um mês e meio antes foi quando eu fui atrás de algum lugar pra morar lá e assim foi. Então, essa expectativa de morar sozinho e tudo mais não foi muito grande pra mim, até porque eu sempre tive essa certa independência maior assim, meus pais sempre viajaram muito, então de ficar mais sozinho em casa mesmo, então não foi um grande ponto que me pegou, na verdade. É, mas assim, outro ponto que também foi muito bom, de certa forma também, foi porque a cidade que a gente foi se mudar, né, que foi Barbalha, é uma cidade muito pequena. Então, nesse sentido assim, fica muito mais fácil de você conseguir se adaptar de certa maneira, né, por mais que a gente seja de uma cidade grande, e eu particularmente gosto muito disso, facilita de certa forma a adaptação por conta que as pessoas elas costumam estar mais abertas a isso também. Acho que se você for realmente fazer faculdade em um centro maior, né, realmente, você acaba que as pessoas ali já vão ter seus amigos, já vão ter as suas famílias. No interior, muitas vezes, é todo mundo muito no mesmo barco, assim, né? Todo mundo muito se mudou para a faculdade para fazer só a faculdade. Então tá todo mundo exatamente na mesma. Eu concordo também, mas eu acho que no mesmo caso, se você, em outro caso, né, se você fosse mudar para uma cidade grande, acontece também bastante, principalmente em faculdade de medicina, que muita gente vem de fora. Eu acho que é super comum mesmo entre quem quer medicina se mudar para viver esse sonho, né? E acaba que as pessoas também, mesmo na cidade grande, vão estar ali na mesma situação e vão se ajudar. E como ele falou, eu passei, eu acho que quando eu descobri que eu passei até mesmo ir embora, foram 5 meses mais ou menos. Então foi um longo tempo em que deu pra se preparar. Mas eu acho que mesmo as experiências tendo sido diferentes nesse quesito, né, do repentino e do longo tempo, eu acho que a gente conseguiu perceber que o que foi bom, né? Tipo, o morar sozinho foi legal, e é uma experiência válida pra vida mesmo, porque eu acho que de qualquer forma, uma coisa que eu pensei como vantagem. De qualquer forma, eu vou ter que viver isso em algum momento da minha vida. Então, eu consegui aprender logo agora no começo. É bom, né? Tipo, você aprender a cuidar da casa, a se preocupar mais ali com as suas coisas. Então, acho que foi uma coisa que eu percebi que eu cresci muito com relação a isso, né? De criar mais responsabilidade, de cuidar ali da casa, de lidar com a faculdade, enfim. Até porque muitas vezes na medicina a gente tem que se mudar de novo, ou pela primeira vez para fazer residência, muitas vezes. Então a gente passa por essa experiência assim, para você que está indo,
já é bom mesmo, assim, é claro que tem aquele, pode ter período de adaptação, assim, mas pra quem nunca passou por isso antes, é bem tranquilo, assim, e é uma experiência muito importante, né, ainda mais pra você estar se mudando pra poder realmente realizar o O sonho, sonho, né, né? que muitas vezes você tá tentando já faz um bom tempo. É, com certeza. E ele já falou até um pouco da cidade, né? A gente foi para uma cidade muito interiorana, assim, né? Então é uma cidade, não sei se você até citou, meio que universitária, não sei se a Uhum. gente pode falar isso, mas tudo gira muito em torno ali da faculdade, né? Só tem um supermercado grande ali perto, a academia todo mundo faz, a academia no mesmo lugar, então fica todo mundo ali muito junto. E eu acho que isso vai facilitando o processo, né? Porque como ele falou, tá todo mundo no mesmo barco, então você fica inseguro de ir às vezes, mas quando você chega lá, você encontra pessoas que estão na mesma situação, estão se mudando também, estão vivendo esse processo de morar sozinho, e aí vai todo mundo ali se ajudando, vai todo mundo tendo uma rotina muito parecida, então acaba que, pelo menos para mim, isso facilitou muito essa questão das amizades e de todo mundo meio que fazer coisas juntos, porque a cidade, ela é pequena e você tá sempre ali muito encontrando as pessoas. Com certeza. Eu acho que de você sair assim, sempre encontrar muito conhecidos, é muito mais fácil de você poder ir gerando essa sensação de Uhum. pertencimento. Porque você vai conhecendo o ambiente, vai conhecendo as pessoas. Isso muito rápido, justamente pela cidade ser muito pequena, né? Claro que você também tem alguns ônus atelados, né? De você sempre ver ali as mesmas pessoas, só o mesmo ciclo ali da faculdade. Claro que para você só entrar muito nesse mundo quando você tá na cidade é muito mais fácil, né? Porque é como se não existisse muito outras bolhas ali, né? É. Mas também tem seus lados positivos, né? Como esses. E aí, até como ele falou, essa questão do pertencimento, eu acho que é muito válida de você pensar nisso, né? Porque não adianta você viver todos os dias naquela cidade que você foi fazer faculdade, acordando pensando, eu queria estar acordando na casa dos meus pais, eu queria estar acordando na cidade que eu nasci. Então, eu acho que é muito de você pensar, essa é a minha vida agora, e essa é uma E eu acho que fase. pra você poder entrar nesse ciclo também, assim, não, quero logo que essa fase passe e eu quero logo voltar pra minha cidade. Eu acho que muitas vezes a gente acaba vendo isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, com esse pensamento, assim, pra você que tá indo se mudar pra fazer faculdade fora, principalmente faculdade de medicina, que é uma faculdade longa, que muitas vezes você pode até tentar rodar o internato na sua cidade, mas que muitas vezes pode ser que não aconteça, ou que você só consiga durante um semestre ou não. Então, você tá preparado assim pra poder passar os 6 anos lá e não só passar, realmente você Vive, né? viver mesmo, se integrar ali, fazer relações que vão ser muito importantes também para depois da faculdade. Então, você se adaptar mesmo é muito importante e não é difícil se você se abrir a isso. Realmente, você realmente se abrir a isso e tipo, não, eu queria estar na minha cidade, queria estar com a minha família, com os meus amigos, todo mundo queria, ninguém, dificilmente a gente sai da zona de conforto assim, porque, né, digamos, mas quando acontece, vem com coisas tão maiores assim, pra você ficar na sua faculdade, na sua cidade com seus mesmos amigos, imagina o leque de oportunidades que, tipo, você não tem tanto acesso porque você só tá ali naquela mesma bolha de sempre, entendeu? Principalmente se você cresceu sempre na mesma cidade, sempre na mesma escola, né? Então você sair desse ambiente é muito importante, assim. Eu acho que você ganha muito mais do que qualquer outra coisa, né? Você consegue fazer amigos de estados diferentes e amizades que provavelmente na sua futura carreira profissional isso vai ser relevante. Imagina você, eu fui para outro estado fazer alguma coisa, encontrei um colega de faculdade e ele me ajudou em alguma coisa. Então, eu acho que faz muita diferença e é sempre você pensar no lado positivo daquela situação, né? Você tá se mudando para viver o seu sonho. Então não adianta você perder isso, né? Perder a felicidade disso todo dia ficando triste porque não tá no seu lugar. Então é fazer coisas que façam você se sentir pertencente, procurar fazer um esporte ali naquela cidade, sair com seus amigos no final de semana, alguma coisa do tipo pra você, eu tô aqui, esse é meu lugar agora, por enquanto. Logo, logo eu posso voltar pra onde eu vou querer estar. Acho que é muito de pensar. Você tem uma vida pra frente que você vai poder escolher onde você vai estar. Agora na faculdade às vezes não dá pra escolher, mas é aproveitar o processo, né? E lembrar que tá vivendo um sonho, uma coisa que você escolheu viver, né? E eu acho que, assim, entrando mais realmente na parte da faculdade mesmo, assim, mais das expectativas da primeira semana, ali naquele comecinho, eu, assim como não tinha muita expectativa, não tive muito tempo para pensar sobre a parte de morar sozinho, eu também não tive muita coisa para poder ir pra faculdade.
eu tava mais, assim, querendo ver como que seria essa nova fase da minha vida no sentido de como é que funciona a faculdade, como é que vão ser as pessoas, de onde elas vão ser também. Então, é mais nesse sentido, assim. Foi muito bom, realmente, assim. Eu não contei, assim, de primeira, é, alguém que se combinasse tanto assim comigo, digamos, porque eu sempre fui da mesma escola, sempre muito das mesmas bolhas, digamos assim. E aí, quando você entra na faculdade, assim, claro que depende muito da faculdade que você está entrando, do lugar e tudo mais, mas pelo menos na nossa, são pessoas que costumam ser, como ele disse, de estados diferentes muitas vezes, ou pelo menos partes do estado diferentes, também idades muito diferentes. Então, quase todo mundo da minha sala é mais ou menos nesse sentido, assim. A princípio, você pode até pensar mais, ficar com um pouco de medo disso, né, por sair, assim, do que você está acostumado, mas, assim, é muito bom mesmo, porque você acaba realmente lidando com pessoas diferentes e, no final das contas, sempre você vai acabar encontrando semelhanças, assim. Muitas vezes, da mesma cidade, vocês não se conheciam, mas vocês vieram do mesmo lugar, vocês conhecem alguém em comum, então, como vocês vão encontrar alguém assim? É, e como ele falou, ele não teve tanto tempo para pensar, mas no meu caso eu tive um longo tempo para poder entender o que é que eu ia viver ali, para onde é que eu estava indo. Eu tinha alguns conhecidos que faziam faculdade lá, então eu às vezes perguntava como era, onde é que eu podia morar e entendia melhor como é que ia ser aquele processo. Acabou que também consegui conversar com alguns amigos da minha sala antes das aulas começarem, né? Então já foi criando um vínculo ali pelo WhatsApp. E quando eu cheguei, eu acho que logo no primeiro dia eu já senti que eu consegui criar amizades, assim, vai ser minha amizade, assim, pelo menos até o final da faculdade, né? Se o tempo, o lugar não separar a gente depois da faculdade. Então, o processo foi diferente, mas eu acho que foi muito bom de qualquer forma. Dá um medo de você chegar na faculdade, porque é tudo muito diferente do colégio, né? Às vezes você tá muito ali acostumado a estar no colégio, pelo menos pra mim. Era tudo muito na boquinha ali, era tudo... queria reclamar de alguma coisa, pedir na coordenação. Na faculdade não tem muito isso, né? Então é um mundo novo, mas, como eu falei, além de se mudar de cidade, todo mundo também está entrando, a maioria está entrando nesse mundo novo da faculdade, né? Então todo mundo ali vai se ajudando, se entendendo, você vai criando amizades e para mim isso foi muito importante, essa questão de você criar amizades e viver o processo com elas, né? E eu acho que se você estiver assim, se mudando, com medo também dessa parte de ficar sozinho, assim, principalmente se você estiver indo para uma cidade menor que mais frequentemente as pessoas também não são dali, é muito tranquilo, assim, porque não, tipo, por mais que você não seja uma pessoa tão extrovertida e tudo mais, mas tá todo mundo no mesmo barco mesmo, tá todo mundo bem aberto a fazer amizades, assim. Então você se dedicando mais a isso mesmo, assim, sabe? E também pensar que você vai passar pelo menos 4 anos antes do internato, né? Ou realmente a faculdade toda, 6 anos, com aquelas pessoas. Então é muito importante que você realmente crie esses vínculos, crie esses laços, que realmente você consegue criar. Eu particularmente conheci ele também. A gente conheceu pessoas incríveis na faculdade, e toda faculdade com vocês vai ter. Só basta você vivendo mesmo, assim, realmente. Então, não sendo aquela pessoa que só assiste a aula e vai embora. É muito importante que você participe de ambientes que são coletivos, assim como o RU, por exemplo, né? Que é um ambiente que você acaba conversando muito com as pessoas. Então, essas experiências são muito importantes. E pensar que realmente você vai passar ali muito tempo da sua vida. Então, aliás, muito tempo da sua vida não, né? Mas uns bons anos ali. Então, você realmente criar esses laços vai facilitar muito o processo. E aí como ele falou, é você não se prender só em assistir a aula e voltar para casa, né? Muitas vezes a faculdade de medicina tem toda aquela questão da primeira semana, que tem trote, que tem brincadeira, então é você participar mesmo daquilo, porque vai fazer diferença. Naquelas brincadeiras você acaba conhecendo alguém, não necessariamente da sua sala, conhece alguém de outro semestre e já fica amigo, e aí já fala, pelo menos pra mim, eu sempre gostei muito de fazer esporte, então eu já fui quando é que vai ter um jogo e tudo mais. Atlética, né? Atlética. Então, você participar mesmo essa é a minha faculdade, então eu vou participar desse processo, eu acho que me ajudou muito eu ter feito isso. E principalmente também nesse comecinho, que os conteúdos ainda não estão muito desenvolvidos. Principalmente assim, a primeira e a segunda semana é bem mais tranquilo, assim, é um período mais de adaptação. Então você aproveitar mesmo essas oportunidades, até mesmo porque não tem muitos grupinhos ainda formados, nem nada. Então é bem tranquilo, assim, né? E partindo um pouco para a questão já da saudade, assim, né, de casa, porque depois de um tempo que ainda não
essas primeiras semanas vão passando, você vai se acostumando melhor com a rotina de morar sozinho, com a rotina pra faculdade, vai criando ali os primeiros laços realmente. Mas aí começa a dar uma saudade de casa, né? Eu acho que muito assim, a minha insegurança no começo de sentir saudade, de como que eu ia ficar sem meus pais, eu acho que ela não existiu, não se concretizou mesmo, porque você fica muito na emoção ali. Tô vivendo um sonho, tô na faculdade que eu sempre quis, e aí você vai conhecendo novas pessoas, todo dia é um dia muito diferente, e acontece alguma coisa, algum trote, e enfim. Mas aí, como ele falou, o tempo vai passando, aí você vê que a sua rotina é aquela. Aí começa a dar aquele sentimento. É uma coisa muito. É uma rotina nova, né? Então você fica com saudade da sua rotina de antes, que você estava acostumado, dos seus pais, dos seus amigos. E aí começa a dar aquele sentimento, né? E aí, pelo menos assim, pra mim, no primeiro semestre, eu sentia muita necessidade de voltar. Eu acho que eu cheguei a vir pra Fortaleza umas 3 vezes, mais ou menos, no terceiro semestre. Para vocês entenderem melhor, de Barbalha para Fortaleza são 12 horas de ônibus, né? Então geralmente é uma noite inteira. Mas quando os semestres foram passando, eu percebi que eu consegui me adaptar melhor, entender que aquele era meu lugar e ficar ali mesmo por mais tempo, né? Às vezes ficando o semestre inteiro e depois só voltando nas férias. Pra mim, partiu muito de uma adaptação no sentido de eu entender o tempo que eu precisava começar a voltar. Claro que cada realidade é uma realidade, não só da pessoa, mas também do lugar que ela tá, a distância que ela tá de casa. Pra gente, o maior problema realmente é a questão do certo desconforto mesmo, porque é uma noite toda de viagem, que é de certa forma cansativa. Você já chega domingo com aula, no caso, segunda de manhã, pra já ter aula, muitas vezes. Então, pra você só pegar esse período curto de tempo de um final de semana, muitas vezes muito cansativo. Então, pra gente, esse é o maior problema, porque não é tanto tempo assim de viagem, né, digamos, mas é cansativo da mesma forma. E pra mim foi muito eu entender o tempo que eu precisava voltar, assim. Eu percebi que eu precisava voltar até 4 semanas, até um mês, eu precisava ter ido pelo menos uma vez. E pra mim, pelo menos, o primeiro semestre, ele foi mais assim, né? Claro que depois de um tempo, como ele disse, a gente vai se adaptando melhor, vai percebendo quando a gente volta pra casa, nada mudou, as coisas estão exatamente como a gente deixou, e isso vai dando uma sensação maior de segurança mesmo, né? De que você não está perdendo tudo aquilo que parece que você pode estar a princípio. Então, para mim, pelo menos, eu comecei assim, identificando que eu precisava voltar, porque eu começava a ficar com esse sentimento muito forte a partir ali da terceira semana. Então, eu pegava um final de semana, já se planejava para ter algum dia livre que às vezes a gente pode ter, ou algum feriado que possa vir na sexta, na segunda, e para poder aproveitar melhor esse tempo. Mas eu acho que é muito disso de você. É porque eu acho que você fica com medo de, por exemplo, sei lá, seus amigos, de você não pertencer tanto àquele grupo quando você vai embora. Então você fica com medo de eles viverem aqui, né, na cidade que você nasceu, da mesma forma e sem você. Eu acho que é muito desse sentimento, mas é você perceber que nada vai mudar. Seus amigos vão continuar sendo ali, você vai continuar sendo muito amigos deles, né? A sua casa vai continuar mesmo. Então é muito de você entender isso e facilita muito esse sentimento de você se sentir mais seguro, de não precisar ficar voltando sempre. Até mesmo porque, como ele falou, cada realidade é cada realidade. Às vezes não dá pra ficar voltando sempre. Até mesmo pra gente que é relativamente perto, né? No mesmo estado, é muito cansativo, né? Às vezes não compensa você vir, se cansar tanto para passar 2 dias, então. E também é muito você pensar que seus amigos também entraram nas faculdades deles, eles também estão com uma rotina puxada. Então, por mais que você estivesse naquela cidade, no caso a gente em Fortaleza, provavelmente vocês pouco se encontrariam também. Então, as relações elas podem ser mantidas de outras maneiras, assim, pelo menos pra mim, pra você também, né, eu acho, não mudou nada, assim, das relações, sabe? É porque cada um realmente fica tanto na sua cidade que, na verdade, se duvidar, quando eu vinha no começo, principalmente, eu encontrava muito mais as pessoas do que talvez eu encontrasse se eu não tivesse me mudado, justamente por conta de ser aquilo, não. Eu tô aqui, então é aquele momento que você avisa, não, voltei, aí você tenta marcar com as pessoas e tudo mais. Porque as pessoas também estão nas suas rotinas, né? Então é uma maneira melhor. Mas também com o tempo, você às vezes nem avisa mais, que você começa, tipo, já a sair tanto, assim. Muitas vezes acaba sendo difícil de você conseguir sair, então você mantém relações de outras maneiras. Mas isso é bem tranquilo, assim, não precisa... Não é um grande ponto que necessite de preocupação, não. Eu lembro até quando eu passei logo, eu lembro que um professor falou pra mim
que, tipo, o ponto bom é que essas relações talvez melhorassem, né? Ele falou muito da questão da família, você com a sua mãe, com seu pai e até mesmo com seus amigos, porque você tá há tanto tempo sem ver que você fica com saudade. E quando você vê é sempre um momento muito legal, assim. Eu lembro quando eu cheguei pela primeira vez em casa depois de ter ido embora e eu vi minha prima e ela chorou, criança pequenininha, então assim, acaba que fica muito melhor o momento, fica até uma coisa muito legal mesmo. Eu acho que um ponto positivo também de você acabar se mudando para fazer faculdade em outro estado, sendo de medicina, ou outra cidade, né? De medicina ou não, mas é de você conseguir aproveitar melhor o tempo que você realmente está na sua cidade mesmo, assim. Então você consegue separar melhor esses dois mundos, assim. E até valorizar mais. Você acaba também valorizando mais. Claro que é importante você perceber que, no final das contas, tudo é a sua vida, então não são duas esferas diferentes, que você só deve aproveitar na sua cidade, na outra é só estudo, porque no final das contas você tem que aproveitar e criar laços, se divertir onde você esteja, né? Então, não tem muito esse ponto, não. Eu acho que é muito disso, assim, de modo a concluir, de que apesar da insegurança e de processos serem diferentes, né? Às vezes você tem mais tempo para se preparar, às vezes é repentino, às vezes você quer ir, às vezes você não espera que vá, mas eu acho que, de modo geral, acaba que é muito positivo essa questão de mudar para fazer faculdade em outro lugar, faculdade de medicina em outra cidade, porque acaba que tá todo mundo na mesma situação. Você cria amigos que vão ajudar você a passar por esse processo, né? Vão facilitar esse processo. E eu acho que a maior coisa assim, que eu aprendi é aproveitar a cidade que você foi como um lugar seu. Tipo, não tratar ela só como a sua cidade de faculdade. Não. Aquela cidade também tá lá todo dia. Você pode fazer coisas lá do mesmo jeito que você fazia na sua cidade de Natal. Você pode sair, você pode... Enfim, eu acho que é muito disso. Que você entenda isso. Eu acho que esse realmente é o ponto principal, assim. E principalmente pra mim, mais do que aproveitar a cidade, eu acho que você aproveitar as pessoas mesmo, assim, no sentido de realmente criar laços ali. Às vezes, realmente, para algumas pessoas pode ser mais difícil mesmo, ela pode se identificar menos com as pessoas dali, mas faculdade vai ter sempre muita gente. Então, você vai encontrar quem você possa criar esses laços. E você vivenciar isso, pra mim, foi o que mais me ajudou. Então, assim, se você tá passando por esse processo agora, de você pretende fazer, né, entrar no cursinho, mas tá vendo possibilidade de ir pra se mudar mesmo. Ou já passou e tá entendendo como é que é isso. Ou você já sabe, tá naquela fase que você tava. Então, saber que no final dos contos vai dar tudo certo, porque tá todo mundo exatamente na mesma, as pessoas são muito abertas, principalmente se você estiver indo pra uma cidade pequena. Que o contato fica mais fácil. O contato fica muito mais extremo. Então, acredito que seja isso. Pode seguir a gente para acompanhar mais ainda das nossas experiências durante a faculdade. Qualquer coisa também pode comentar. Deixar nos comentários alguma ideia, né? Alguma dúvida a mais sobre essa questão de se mudar. Do seu contexto específico também, né? Enfim. Que muitas vezes é diferente do nosso. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.